Olá, meu nome é Lucas Castelo. Eu vou apresentar sobre a técnica de fratometria de raio-x, DRX, sendo essa apresentação pertinente à componente curricular Seminário Zoom, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais e do PGCMAT da UFES. Eu montei uma apresentação bem sucinta e bem clara sobre alguns tópicos importantes sobre o DRX. Então, eu vou falar sobre o que é, qual a aplicação, como funciona a técnica e como analisar os resultados. Inicialmente, vamos falar o que é a técnica. Essa técnica é utilizada para obter informações de sólidos e filmes finos cristalinos, sendo rápida, reprodutível e não destrutiva. Ou seja, você consegue aproveitar essa amostra depois da análise, você não vai queimar, não vai ter que jogar fora a amostra. Ela é utilizada para informações sobre a composição química, a estrutura de cristais e tamanho dos cristalitos. Para entender melhor o nível de informação, de detalhamento que essa técnica vai buscar, eu trouxe aqui na figura 1 uma introdução que os materiais eles são compostos de átomos. Por exemplo, o sal de cozinha, o de sódio, NaCl. Ele é composto de átomos de sódio e cloro, que fazem uma ligação iônica. Então, essas moléculas, elas vão formar um retículo cristalino que vai ter uma, que vão ter uma estrutura cristalina, uma célula unitária, que nesse caso ele é de face centrada. E esses materiais cristalinos vão ter essa repetição ordenada dessas células unitárias, até que vão formar cristalitos, e esses cristalitos, eles vão formar uh, cristais, vão formar os sólidos, por assim dizer. Essa técnica ela pode ser utilizada para determinar a estrutura cristalina de um material, identificar compostos, também determinar as fases que estão ali presentes, quais são os óxidos ali presentes. Por isso ela é muito utilizada para óxidos, para ramo de catálise, para identificação de minerais, para ver se tem algum composto indesejado, qual é a pureza desse mineral, porque tudo isso vai afetar tanto a questão do valor como uma possível utilização desses sólidos. Essa técnica ela se baseia na lei de Bragg, no qual a gente vai ter, como o próprio nome diz, a incidência de raio-x e a difração desses raios quando entram em contato com o material. Essas interferências, elas são construtivas e elas têm que satisfazer essa lei, no qual o comprimento de onda espalhado no material tem que ser igual ao comprimento de onda da incidência dos raios-x. E assim, é possível então obter um valor que ele é obtido teoricamente a partir da equação, no qual n vezes lambda é igual a 2 vezes d vezes n de θ, sendo d a distância entre os planos dos átomos, lambda é o comprimento de onda do feixe utilizado, n ordem de ligação, que é sempre o inteiro, 1, 2, 6, assim por diante, e θ, o ângulo entre o feixe incidente e o plano do cristal. Como funciona o equipamento? Ele é constituído de fontes de raio-x, um detector e a amostra, sendo que a fonte de raio-x e o detector, eles são móveis, eles giram ao redor aqui da amostra, e é medida então essa angulação, conforme, conforme mencionado no slide anterior. Com isso, é feito então essas angulações, e é marcado também a intensidade do sinal de difração, sendo que cada composto, cada fase, cada composto químico vai ter um difratograma característico. O preparo da amostra é bem simples. O material a ser analisado ele deve ser sólido e apresentar baixa granulometria. Então, caso seja preciso, tem que ser feita a redução granulométrica. E geralmente é recomendado
um- uma granulometria menor do que 100 mesh. É importante também, como sempre, evitar contaminações durante o manuseio e que a amostra seja representativa. Então, pegar de diferentes pontos, homogeneizar a amostra e, principalmente, colocar uma quantidade suficiente no amostrador. Então, na figura 5 é possível ver diferentes amostradores, sendo que é importante preencher toda essa parte central e também deixar um pouco aqui, uma camada fina no topo, aqui na superfície do amostrador. Claro, não colocar muito, porque a gente coloca e depois desliza uma placa, então fica uma camada super fina e homogênea. E se colocar pouco, então vai ter vários espaços, talvez a amostra não seja representativa, não vai analisar todos os, os cristalitos. E se for muito, a gente vai sujar o equipamento. A análise é baseada, então, no difratograma. É possível comparar com a literatura. Por exemplo, eu sei que o material que eu sintetizei é magnetita. Então, eu vou conferir se o difratograma está certo, se eu formei realmente essa estrutura, a geometria do qual eu formei, e eu posso comparar com artigos na literatura. Então, se o meu difratograma for muito similar, for igual, eu sei que é uma magnetita, por exemplo, de uma geometria romboédrica. Mas existe um banco de dados, só que ele é pago, infelizmente, que é o ICDD, o Centro Nacional de Dados de Difração, que tem uma coletânea imensa. Então, a gente consegue comparar com os bancos de dados que tem lá, as facetas, características, os anos, então, nos quais a gente tem esses picos. E também existe um software, que é o Expert High Score Plus. Porém, ele também é pago, mas a gente consegue inserir os dados que saem do difratômetro de raio-x, consegue plotar esse difratograma e vai ter várias bases onde é possível, então, ver quais são os óxidos, quais são os químicos constituintes e a geometria ali da célula unitária. Então, por exemplo, aqui na figura, é possível ver que trata-se de um composto com níquel, titânio e silício. E pequenininho aqui tá difícil ver, mas tem V, V, Y e W, que são, então, e aqui as facetas, os picos característicos de cada um desses elementos. E o software vai buscar, por exemplo, o níquel e vai me dar o quão provável de certeza que é esse composto e a geometria dele, que facilita bastante. A nível de curiosidade, eu trouxe dois equipamentos para a gente conhecer, que é o do Bruker e da Malvern Analytical, que acho que são os mais usuais, os mais comuns no laboratório, de uma faculdade, de uma empresa, e alguns exemplos. Aqui, o caso do NSL, que eu introduzi lá na demonstração dele, vocês ver os picos. Aqui na figura 10, os nanos compostos de magnetita e um nanocompósito também com prata. É legal no DRX que é possível ver, então, aqui, por exemplo, a estrutura da magnetita e que quando a gente faz a implementação, quando a gente coloca um outro material, as facetas, elas, elas se mantêm, demonstrando que não há mudança no material, que há a presença do precursor, e também as facetas características da prata, comprovando, então, que houve a presença, então, da prata aqui no material. Então, é bem interessante, principalmente na área de catálise, é utilizado. Na figura 11, eu trouxe o dióxido de titânio, que é um catalisador utilizado para fotocatálise, que ele tem três fases, sendo os mais utilizados a anatase e o rutilo. Então dá para ver que eles têm redes cristalinas diferentes, e por isso eles vão ter difratogramas diferentes. E também a comercial, o dióxido de titânio P25, por exemplo, tem 25% de dessas, dessas fases cristalinas. Então, também volta, por exemplo, na figura 10, é possível a gente ver que tem a presença de duas fases até quantificar quanto tem de cada um. E na figura 12, só para ter uma diferença, é um material amorfo, no qual então é possível ver uma estrutura totalmente diferente
e a gente não consegue então quantificar, porque os difratogramas, essas facetas são características de materiais cristalinos, aqui a gente só consegue ver que trata-se de um material amorfo, como o caso da sílica. Eu trouxe aqui uma literatura recomendada com o banco de dados mencionado e um artigo com uma aplicação para caracterização dos materiais e duas aulas, uma da UFRJ e da USP, que tem um embasamento teórico das estruturas cristalinas, das propriedades dos materiais e também da técnica em si, com maior embasamento físico. Obrigado por assistirem o vídeo.